Enem 2016. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química. As massas molares desses elementos são: o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. Então é questão sobre rendimento molar e cálculos químicos, né, envolvendo grandezas químicas aí. Então, para a gente achar o rendimento molar, nós vamos usar essa fórmula aqui, onde nós vamos precisar do número de mols do produto, né, e o número de mols do reagente limitante. Então, analisando aqui a determinação do reagente limitante, para jogar lá na fórmula, nós temos aqui as massas molares das substâncias que estão lá, né? O brometo de metila, a soda cáustica, NaOH, ou hidróxido de sódio, e o álcool, né? O metanol. Então, aqui eu tenho 95, a massa molar, 40, 32. Isso porque a gente viu lá que a massa molar do bromo é 80, né? Cada carbono vale 12 aí de massa, né? Então 80, 92, 1 de massa atômica para cada hidrogênio, 92, 93, 94, 95. Então é assim que a gente calcula a massa molar, pelas massas atômicas dos átomos. Então 40, 32. Bom, e a questão é, o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo dele. Então, para calcular o rendimento molar, eu preciso saber quem é o reagente, né, limitante. Então, lembre, os reagentes estão aqui do lado esquerdo, né, e os produtos do lado direito. Então, eu tenho aqui 1 mol de brometo de metila mais 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol de metanol, 1 mol de álcool, né, e 1 mol de brometo de sódio. Então, eu tenho 1 por 1. Então, baseado na pergunta aqui, 32 gramas de metanol corresponde exatamente 1 mol, né? Exatamente 1 mol aqui, né? 1 mol. Obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila. O brometo de metila ele tem uma massa molar de 95 gramas por mol, ou seja, 2 mols de brometo de metila eu teria aí 190, né? 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 9, 18, 1, 19. Então eu teria 190 aí de massa molar para o brometo de metila, caso fosse 2 mols. 142,5 corresponde a 1,5 mol aí, né? Então eu tenho o rendimento molar da reação 32 gramas, corresponde a 1 mol de metanol, foram obtidos a partir de 142,5 de brometo de metila, isso corresponde a 1,5 mol, e 80 gramas de hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio ele tem a massa molar de 40, ou seja, 1 mol vale 40 gramas, né? Se foi para 80, então a gente tem aí 2 mols, segundo essa reação química aí. Então, o hidróxido de sódio, que era na equação
inicial, que era 1 por 1, ou seja, 1 mol de brometo de metila mais 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol de metanol. Passei então, o hidróxido de sódio passou, ele dobrou, né? Ele foi de 1 para 2, e o brometo de metila foi de 1 para 1,5. Então esse aqui é o reagente limitante, porque é ele que está faltando, é ele que está atrapalhando a reação, o rendimento da produção do álcool. Porque se aqui é 1, formando 1, o sódio dobrou. Se o brometo de metila dobra também, né, para 2, o metanol também iria dobrar. Então, o brometo de metila, ele é o reagente limitante, ele que está faltando, ainda falta meio mol aqui, né? Ele está atrapalhando o rendimento dessa reação aqui. Então o reagente limitante ficaria sendo calculado pela fórmula da seguinte maneira: jogando na fórmula aqui, nós teremos o número de mols do produto, que é o metanol, ficou 1 mesmo, né? O reagente limitante lá, o número de mols dele está 1,5, né? Faltando 2 mols para o rendimento, multiplicando isso por 100. Você fazendo esse cálculo, dividindo 1 por 1,5, vai dar 0,66. Por 100, você vai achar aí 66,66%, né? Esse rendimento aí, mais ou menos igual a 67%, né? Então ficamos aí para essa questão com a letra D, mais próximo de 67%. Então temos aí um rendimento molar de mais ou menos igual a 67%. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham entendido. Assine o canal, deixe o seu like e até uma próxima resolução.